falar um negócio. Pare de duvidar. Essa é a única coisa que te impede de vencer na sua vida. Quando nós falamos de dúvida, nós falamos de um sentimento. E um sentimento avassalador, um sentimento que paralisa, que trava, que anula o nosso propósito de vida e que nos faz viver na face da terra na inércia, nos faz desacreditar na vida e nos faz ficar parado diante das situações, porque nós não conseguimos sair da onde estamos, porque vai mexer, vai doer, vai incomodar, para ir aonde nós gostaríamos de estar. Por quê? Porque a dúvida, ela nos aprisionou, só que ela não nos deixa raciocinar ao ponto de nós vermos que enquanto nós estivermos parados com a dúvida, nós vamos estar sofrendo, decepcionados, amargurados, tristes, nós vamos estar chorando pelos cantos, se lamentando, achando que ninguém nos ama, achando que ninguém quer nos levar para lugar algum, achando que nós não somos ninguém na face da terra. Então, pare de duvidar. Pare de duvidar mesmo, porque isso literalmente está travando a sua vida e isto está impedindo você de vencer na face da terra. Então, fica comigo aqui, porque nós vamos trocar essa ideia aqui hoje e eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua mente voando, você vai sair daqui com certeza absoluta vivendo algo extraordinário na face da terra. Então, pare de duvidar. Você caiu de paraquedas aqui, você está perguntando quem é esse cara? Eu sou o Kleber e você é muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa comunidade. Aqui é uma comunidade de homens e mulheres incríveis que querem viver o extraordinário na face da terra e que querem estar mais próximos do seu Criador. E o que falamos aqui? Aqui a gente fala sobre fé, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E eu quero te convidar para se inscrever e fazer parte dessa comunidade de homens e mulheres vencedores incríveis que vivem para agradar a Deus. Bora lá? Vamos trocar essa ideia. Tenho certeza que você vai sair daqui inspirado. Não pare de duvidar. Literalmente pare de duvidar. Por quê? Porque a dúvida é a única coisa que impede a sua vida de vencer, que te trava. Vamos lá. Por que você anda? Por que você anda? Literalmente anda. Suas pernas andam. Porque um dia você acreditou que você podia andar, literalmente. Por que você fala? Porque um dia você acreditou que você podia falar, literalmente, falar. Por que você dirige o seu carro, ou melhor, por que você anda em cima de uma bicicleta com 2 rodas e alguns ainda andam com 1 roda? A lei da gravidade diz que você tem que pender para um lado ou para o outro, você tem que cair. Mas o que te faz equilibrar sobre essa bicicleta? É a coragem, a determinação, é a falta da dúvida na sua vida naquela exata situação. Entende? É a falta da dúvida. Então, você vê como que é interessante? Quando você elimina a dúvida, certas coisas acontecem na sua vida, na minha vida, naturalmente. Naturalmente. Olha que interessante, você vai numa montanha russa e você desce aquele trem lá do alto e vira e dá cambalhota e não sei das quantas, você grita, mas você vai. E o que não te impede de ir naquele lugar? O que não te impede? Você não tem dúvida. Você acredita que aquele negócio é seguro. Quando na realidade nem tão seguro é, mas você acredita. E você vai e você dá cambalhotas e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque é algo que tá dentro do seu coração. Mas todas as vezes que aparece alguma coisa para você fazer, você trava. Você fica com medo. Você acha que você não é capaz. Você acha que não é para você. Você acha que é pro fulano, pro ciclano, pro beltrano. E essa dúvida tem paralisado a sua vida. Tem paralisado a sua vida. Olha, quando a gente vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente encontra algumas histórias muito interessantes sobre Pedro. Pedro foi um grande apóstolo de Jesus, foi literalmente o fundador da igreja. Ah, você vai falar sobre igreja? Não. Nós não estamos aqui para falar sobre religião, sobre igreja. Estamos aqui para falar sobre homens e mulheres que querem vencer nessa vida, que querem viver uma vida extraordinária na face da terra e querem se aproximar de Deus. E sim, nós temos um Criador, e esse Criador é Deus. E não tem como nós, passamos pano para isso e achar que não, tudo é a força do nosso pensamento, viemos de uma explosão, não.
Nós viemos de Deus. Viemos de Deus. Hoje mesmo, quando eu ligava o meu computador, ele aparece sempre umas paisagens na tela de início. E eu estava olhando aquilo e falei assim, Deus, não tem como dizer que isso aqui aconteceu do acaso. Olha como que foi desenhado isso, sabe? Detalhes por detalhes. Então não tem como. Não tem como. E quando você olha para a Bíblia, não tem como você dizer que a Bíblia não foi inspirada por Deus. E por que eu digo isso para você? Por que eu digo isso para você? Que não tem como você dizer que a Bíblia não foi inspirada por Deus. Literalmente, porque de Gênesis a Apocalipse, ela se converge. Ela se converge diante de um tema central. E tudo aquilo que estava escrito aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E acontece nos detalhes, sabe? Tá uma coisa entrelaçada com a outra, uma coisa junto com a outra, e tudo isso nos detalhes. E aí você vai falar para mim assim, não, isso não é uma... Não tem como não ser uma realidade. Não tem como não ser uma realidade. É a palavra de Deus. Então, ela nos inspira, ela é um manual para a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. É um manual. E quando nós nos instruímos nesse manual, é óbvio que nós vamos ampliar nossa visão. Eu vejo muita gente falando sobre Napoleão Hill, mas eu acho que as pessoas não liam o livro de Napoleão Hill. Só pode, porque todas as vezes que você lê um livro dele, ele traz várias referências bíblicas, ele deixa claro sobre a questão de estar com Deus, na presença de Deus, de orar a Deus, de buscar a Deus. Várias e várias vezes você vai ver essas questões sendo entrelaçadas ali dentro. Mas eu acredito que quando chega nessas partes, as pessoas literalmente pulam as páginas ou tipo excluem para achar que tudo é a força do pensamento. Não é tudo a força do pensamento. Não é tudo a força do pensamento. É o desenvolvimento da sua fé. É o bloqueio da dúvida. Mas volta comigo aqui. Certo dia, Jesus estava caminhando com seus discípulos pelo caminho de Emaús. Encontraram uma figueira. E Jesus foi procurar figos naquela figueira. Porém, não era época de figos. Ou seja, não teria como ter figos naquela época, correto? Mas Jesus olha para aquela figueira e joga sobre ela uma praga e vai embora. Aí Pedro, o apóstolo que eu falei para vocês agora há pouco, guarda aquilo que ele ouviu dentro do seu coração e vão embora. No outro dia, quando eles voltam por aquele lugar, Pedro avista a figueira de longe, porque ele tinha guardado aquela história dentro dele. E ele vê o quê? Que aquela figueira que no dia anterior estava verde, porém sem figos, agora ela estava sequíssima, sem vida. Ela tinha partido. E aí Pedro olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra da figueira a qual o Senhor havia jogado uma praga no dia de ontem? Sim, eu lembro, Pedro. O que tem? Olha lá, ela está sequíssima. Não tem mais vida sobre ela. É meio que estranho. Mas é uma realidade. Ela não tem mais vida. Jesus olhou para ele e disse assim, cara, no meio de 12, só você prestou atenção nisso, só você analisou isso. E eu vou te contar uma coisa interessante. Sabe por que aconteceu isso? Para você ver a questão da fé. E eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, sai daqui e precipita-te no mar, e assim vai ser feito. Mas você não pode duvidar. Se você tiver fé como um grão de mostarda, desse tamanhozinho aqui, ó, e não duvidar, tudo aquilo que você pedir com fé, crendo, você vai receber. Ou seja, como você imaginar dentro do seu coração, assim vai ser. Você está entendendo? Como você imaginar dentro do seu coração. Então, não é uma questão de mentalização do nada. Não. Você gerou a fé dentro de você, você gerou a determinação dentro de você, você gerou a ousadia dentro de você, e aí você determinou sem duvidar. Então, aquilo que era intransponível, aquilo que era irreal,
de repente acontece, funciona, surge na sua vida e gera o extraordinário de uma maneira surreal. Mas por quê? Porque você gerou isso dentro de você. E Pedro guardou aquilo para ele. Ele guardou aquilo para ele. E Pedro viu coisas imensuráveis acontecendo sobre a sua vida. Um dia alguém disse para ele assim, depois que Jesus já havia partido, olha, Jesus já tinha ascendido ao céu, olha, Dorcas, ela é uma mulher que nos ajuda demais, ela está junto conosco sempre, e ela faleceu, e nós precisamos de você. Pedro vai à casa da mulher, pede para as pessoas saírem de lá, ele entra dentro daquela casa, e ele se ajoelha diante dela e diante de Deus, e ele faz uma oração, e ele profetiza. Por quê? Jesus havia dito o quê? Vocês não vão fazer apenas aquilo que eu fiz, mas vocês vão fazer obras ainda maiores do que esta. Então ele vai e libera uma palavra, porque ele havia visto Jesus ressuscitando duas pessoas, Lázaro e o filho da viúva. Então ele havia visto Jesus fazendo isso. Então se Jesus fez isso, eu, Pedro, também posso fazer. Porque ele disse lá em Marcos que tudo aquilo que nós pedimos, crendo no nome dele, assim será feito. E tudo aquilo que nós pedimos e não duvidarmos, também será feito. Porque esses sinais hão de seguir aqueles que crerem. Então eu acredito, isso está queimando dentro de mim e eu preciso colocar para fora. E para colocar para fora eu tenho que anular a dúvida de uma vez por todas, para crer que a manifestação do poder de Deus vai acontecer nesse exato momento. E ele vai lá e profetiza sobre a vida da Dorcas. E ela se levanta. Ela se levanta. Ele vê ela viva. Perdão, só ratificando aqui, corrigindo aqui, perdão. Jesus ressuscitou 3 pessoas. Ressuscitou Lázaro, filho da viúva, e a filha de Jairo. Ele viu. Isso fora o que a Bíblia não relata. Jesus ressuscitou. Foi lá e trouxe a vida de novo. Mas Eliseu também havia feito isso lá no passado. Então, a manifestação do poder de Deus era algo surreal, era algo que acontecia. Mas por quê? Porque a dúvida era inegociável, não dava para ter dúvida. Não dava. Então, a dúvida é algo que nós precisamos literalmente tirar do nosso vocabulário. Por que muitas pessoas entram na Bolsa de Valores e outras não? Porque aquelas que entram resolvem eliminar a dúvida de dentro delas. E elas vão lá e aportam valor. Porque uma certeza de que pode não dar certo, elas já têm. Mas a certeza de que pode dar certo, não. Mas elas não entram no alento, elas traçam estratégias, elas analisam o mercado e vão e fazem. E muitas delas têm o sucesso. Uma hora ou outra tem uma perca, mas a perca não abala e nem gera dúvida dentro do seu coração. Elas continuam e vão vivendo de dividendos. Quantas outras pessoas têm a vontade de abrir algo e literalmente para? Literalmente desiste. E por que elas desistem? Porque elas são do mal, porque isso, porque aquilo? Não. Literalmente porque elas deixam a dúvida entrar dentro do coração. Aí outras que nem pensam direito, vai lá e começa. Começa dentro de casa. Começa pintando um guardanapo, começa assando um bolo, começa arrumando um carro, começa fazendo uma pintura, começa isso, começa aquilo. E de repente quando vê o negócio já alavancou, já cresceu, já funcionou, já se tornou uma grande empresa. Mas porque ela acreditou. E é isso que muitas vezes está travando a sua vida, a dúvida. A dúvida gera medo, gera insegurança, gera incredulidade. A dúvida, ela paralisa a tua alma, ela te impede de vencer na face da terra. Então você tem que colocar isso por terra. Tem que colocar isso por terra, tem que realmente eliminar isso da sua mente. Lembra que eu falei para vocês? Tudo aquilo que vocês pedirem, crendo e não duvidando, assim será feito. Em João 15, Jesus diz assim, olha, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, a fim de tudo aquilo quanto vocês pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, coloca isso dentro do seu coração. A dúvida é algo que você precisa colocar por terra, e colocar por terra de uma vez por todas, porque senão ela vai travar você, ela vai parar você na face da terra e ela vai te impedir de viver o extraordinário. E aonde você quer estar?
O que você quer viver? Aonde você quer chegar? Qual é o lugar que você quer estar? Entende? Qual é o lugar? Qual é o passo que você quer dar? Então faz uma análise. Olha para dentro de você. Vamos olhar para dentro de nós. Quantas vezes a dúvida tem nos parado? Quantas vezes a dúvida tem nos travado na face da terra? E nós vamos avançar e nós vamos vencer. Você pegou? Você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Já deixou o seu like? Já deixou o seu like? Deixa seu comentário aqui, porque é onde nós nos conhecemos, é onde eu vejo se realmente está valendo a pena aquilo que eu estou trazendo para vocês. Deixa suas dúvidas. Quero fazer alguns vídeos respondendo dúvidas, então deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa aí nos comentários. E aqui dentro da descrição desse vídeo tem o meu e-book. Me apoia esse trabalho, tá bom? Eu conto com vocês. E tá vendo esses vídeos que estão aparecendo aqui? Clica em um deles e nos vemos no próximo vídeo, ó. Beijão no seu coração, pra cima.